As posições de Donald Trump no tabuleiro geopolítico e toda essa complexidade de ruptura aparente de relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos faz com que tanto a Ucrânia quanto a Europa se vejam forçados a buscarem aí caminhos alternativos e eventualmente redesenho das questões da diplomacia e também de apoio geopolítico mútuo e coisa do gênero, conforme nós observamos. De modo que não seria exagero nós dizermos que o Zelensky tem uma agenda de diplomacia bastante intensa nesses últimos dias, em especial por causa desse aparente, reitero, não é, deslocamento entre os Estados Unidos e a Ucrânia à medida que o Trump tem entrado em conflito de interesse em relação à Ucrânia. Nós temos aqui até uma foto que eu faço questão de trazê-la de um evento que ocorreu na Moldávia lá em 2023, justamente ali para discutir a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde ali havia um apoio da Europa junto com os Estados Unidos em relação à Ucrânia. Hoje nós temos que há um apoio da Europa, sobretudo países ocidentais na Europa, em relação à Ucrânia, mas pelo que nós temos na superfície, o apoio dos Estados Unidos em relação à Ucrânia não é necessariamente aí dos melhores, conforme nós estamos observando, tá? Hoje é dia 22 de fevereiro de 2025. Nós temos um monte de tema aqui a nós abordarmos e um deles é esta a perspectiva do Zelensky e a sua diplomacia a mil, conforme nós podemos observar. O Zelensky ligando para diversos governantes de vários países do mundo nos últimos 2 dias. Nós temos aqui, então, o Zelensky falando com o Keir Starmer, que é, conforme nós sabemos, o primeiro-ministro do Reino Unido. Então ele diz ali, eu tive uma conversa produtiva com o primeiro-ministro do Reino Unido, ok, o Keir Starmer, e ele diz assim, a Europa deve estar na mesa de negociações para finalizar essa guerra, tá certo? E manter ali, no caso, forte, unificada, tá certo? As garantias de segurança. Ucrânia segura é inseparável de Europa segura. Então, o Zelensky está dizendo que se a Ucrânia não tiver segurança, nós teremos que a Europa também não terá segurança, tá? Ou seja, nós começamos a perceber que a Europa está agindo no tabuleiro geopolítico sob a perspectiva de que se não houver uma união na Europa, envolvendo os países, em especial os países do ocidente da Europa, nós teríamos eventualmente uma Europa sem a sua segurança garantida. E diz ainda o Zelensky, nós coordenamos nossa cooperação militar. Tá certo? Então eles coordenam a nossa cooperação militar. Isto daqui é um aprofundamento da sugestão do Zelensky de que é necessário que a Europa tenha a própria força armada, a própria estrutura militar de eventual defesa, tudo bem? E aí nós temos também o Zelensky conversando com o governo, o primeiro-ministro da Grécia, tá certo? Justamente tratando eventualmente da parceria, eventualmente entre ambos e, por sua vez, do quanto é necessário, tá, a Ucrânia estar na mesa de negociações. Vejam só aqui este trecho, ó. Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Nada sobre, ok, a respeito da Europa sem a Europa. Ou seja, a Europa deve estar na mesa de negociações para, tá certo, um caminho de paz. Tudo bem? Para encontrar a paz. Então, tanto com o governo do Reino Unido quanto com o governo da Grécia, nós temos o Zelensky tratando de que é necessário que haja união entre os interesses da Europa e os interesses da Ucrânia. Quando olhamos ainda a posição do Zelensky na sequência, nós vemos que ele conversa com vários líderes da Europa e trata basicamente do mesmo tema. Nós vemos Zelensky conversando com Andrzej Duda, não é? Que é o presidente da Polônia, tá certo? E conversa também com o primeiro-ministro da Croácia, conforme nós mencionamos, bem como também com o primeiro-ministro aí, com o presidente, aliás, da República Tcheca, bem como também com o primeiro-ministro da Suécia, tá certo? Além, claro, o primeiro-ministro de Luxemburgo. Ou seja, uma conversa ainda com a Eslovênia, com o primeiro-ministro, e também com a Irlanda. Ou seja, é difícil nós apontarmos um país na Europa Ocidental
com o qual o Zelensky não tenha conversas diretas tratando justamente da necessidade ucraniana de segurança, conforme nós falamos, não é? O que se chama de paz segura por parte da Ucrânia, bem como o quanto, se a Ucrânia não tiver paz e segurança e respeito à sua soberania, a Europa também não terá. Então nós temos uma posição do Zelensky, conforme eu disse, eu reitero, que nós podemos determiná-la e pensá-la como sendo a diplomacia ucraniana trabalhando a mil em decorrência da necessidade ucraniana de buscar o apoio eventual da Europa, tá certo? Agora, isto se dá porque Donald Trump diz que Zelensky não é importante na mesa de negociações, tá certo? Então a postura do Trump é de que Zelensky não seria importante na mesa de negociações, o que nos faz, não é, refletir mais uma vez neste encontro cuja foto eu mostro aqui a vocês, que ocorreu na Moldávia, logo no início do vídeo aqui. Aliás, antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça, se inscreva, divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e acompanham geopolítica, tá? Neste encontro nós temos a Europa discutindo ali eventualmente o apoio à Ucrânia, coisa do gênero, e a Rússia não esteve presente. Tudo bem? Então nós tivemos alguns encontros envolvendo debates diplomáticos, envolvendo países europeus, na Moldávia, na Suíça, na própria Arábia Saudita, e nesses encontros não havia a presença da Rússia, tá? E agora, eventualmente, nós temos os Estados Unidos dialogando com a Rússia diretamente e deixando claro que, eventualmente, a Ucrânia não precisa estar no debate, nas negociações que devem buscar a paz. E por isso, portanto, essa diplomacia do Zelensky de conversar de maneira mais intensa com os países europeus, a fim de tentar trazer claramente de que a Ucrânia, sofrendo agressões, se não defendida, se não respeitada a sua soberania, também ocorrerá este fenômeno, não é, de agressão por parte, não é, da Rússia em relação aos demais países da Europa. Agora, nós temos a revista da Alemanha, Der Spiegel, que é conhecidíssima, dizendo que o Zelensky foi traído pelos Estados Unidos, conforme nós vamos observar aqui, tá certo? A capa da revista, tudo bem? Nós temos que houve essa tradução aqui, ó, traído, primeiro Zelensky, depois nós, um questionamento. Então nós temos uma das mídias mais influentes na Alemanha, que é esta, não é, publicação, dizendo justamente que o afastamento radical dos Estados Unidos dos seus aliados, tá certo? Pode ser, portanto, depois o afastamento dos Estados Unidos em relação à Europa. Então a gente observa aqui, cresce, portanto, na Europa a concepção de que, pera lá, os Estados Unidos estão abandonando a pouca sorte a Ucrânia, e isto pode também acontecer com os países da Europa. Vamos acompanhar qual que será o desdobramento, eventualmente, de tantos, não é, contatos e conversas entre os países europeus, tudo bem? Mas fica claro que sim, nós temos no horizonte um debate na Europa a respeito da necessidade de defesa eventualmente mútua, tá certo? E uma menor dependência dos Estados Unidos no quesito defesa. O Macron falou sobre isso, nós comentamos aqui nos últimos dias, inclusive. Aliás, aqui o trecho onde o Trump fala que o Zelensky não seria eventualmente importante. Ó. Não acho que seja importante que Zelensky participe das reuniões de negociações pela paz na Ucrânia. Tudo bem? E ele disse ainda, né? Foi uma entrevista à Fox News Rádio. Ele está lá há 3 anos, ele torna muito difícil fazer acordos. É muito maluco isso, né? Porque o Zelensky, antes de ter sido, no caso o Trump, antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele recebeu o Zelensky no território americano na casa, ok? Na própria casa do Trump, que é em Mar-a-Lago, tal, tudo bem? Isto porque o Zelensky, quando viajou para os Estados Unidos, se encontrou com Biden, se encontrou também com o Trump, nós falamos aqui, tá? E também com Kamala Harris, a fim de discutir, eventualmente, o eventual governo desses líderes políticos, tal, não é? O Trump foi eleito, e Trump foi eleito, propôs a questão do minério, o Zelensky disse que estaria pronto a negociar, foi mandado para a Ucrânia, não os apoiantes militares, mas sim alguém para cobrar dinheiro, não é? Nós falamos sobre isso aqui. Foi para a Ucrânia, não o secretário de defesa, ou mesmo o enviado especial,
não é que o próprio Trump determinou para a Ucrânia, que é o Keith Kellogg, e sim foi enviado para a Ucrânia o Bessent, que é o secretário de Tesouro, ou seja, cobrar da Ucrânia o dinheiro que os Estados Unidos eventualmente investiram na Ucrânia para defender a Ucrânia no contexto ali da guerra com a Rússia, tá? E aí o Zelensky acabou não assinando o acordo. Tudo bem? Agora nós temos um enorme imbróglio, uma enorme dificuldade da relação entre os dois países, porque o Zelensky não assinou o acordo. O Zelensky não tendo assinado o acordo, Trump começou a demonstrar maior interesse nas conversas com o Putin. Cronologicamente, isto está claro e evidente. E então, talvez, é uma possibilidade. Os Estados Unidos estão buscando demonstrar uma aproximação com a Rússia para forçar a Ucrânia a ceder nos pontos fracos deste acordo, que, pelo que nos parece, trouxe muito mais benefício eventualmente aos Estados Unidos do que eventualmente à Ucrânia. No caso, um acordo que trate a respeito da exploração de minerais raros, as terras raras da Ucrânia e tal. Então fica aí a grande pergunta, será que o Donald Trump está forçando a Ucrânia de maneira indireta, não é? Mostrando certo alinhamento com o Putin, justamente para que a Ucrânia ceda, não é, aos interesses americanos no território da Ucrânia? Esta é uma possibilidade, conforme nós estamos aqui observando. Tá certo? Agora, o Mike Waltz disse que o acordo sobre minérios estaria sendo novamente conversado e o Zelensky, tá certo, vai ainda analisar este acordo, pelo menos a informação até então. Hoje, reitero, dia 22 de fevereiro de 2025. Às vezes eu falo que é 2024 porque eu passei um ano inteiro falando sobre a guerra, tá certo? E falando do ano 24. E aí acaba confundindo, tudo bem? Mas é normal. Quando começa o março, aí a gente fala às vezes fevereiro, porque estamos habituados a falar aquele mês, enfim. Bom, outro tema ainda envolvendo a questão dos Estados Unidos e da guerra envolve as declarações do Trump de que o Zelensky não é importante, conforme nós falamos na mesa de negociações, e claro, um boato de que o Elon Musk iria cortar o acesso da Starlink à Ucrânia. No caso, a Starlink é um sistema de informações importante, ok? Do Zelensky, do Elon Musk, que possibilita que os soldados ucranianos utilizem essa rede de acesso à internet justamente para a comunicação. Então é fundamental e muito importante para a Ucrânia o acesso à Starlink e tal. Porém, apesar desse boato de que seria cortado o acesso à Starlink na Ucrânia, nós temos o próprio Elon Musk agora na sequência já dizendo nos seus canais de redes sociais de que a Starlink não será cortada na Ucrânia e que isto é mentira. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa relação, tá certo? Da guerra entre Estados Unidos e Ucrânia. No fronte de guerra nós temos vários ataques, conforme podemos observar neste mapa, tá? Ali no fronte de guerra nós temos a conquista de 2 vilarejos ucranianos por parte de avanço russo. Nós temos bombeiros trabalhando para minimizar incêndios na região de Chernobyl, onde nós temos desativado a usina nuclear, tudo bem? Por exemplo, e ataques que a Rússia fez contra regiões do território de Odessa, atingindo eventualmente infraestrutura, e um ataque que a Ucrânia fez na região de Krasnodar, na região de bombeamento de petróleo, tá? Fez com que houvesse o desligamento da estação de bombeamento de petróleo na região de Krasnodar. Nós tratamos sobre este tema aqui, mesmo porque ali existe um gasoduto importante que integra o território do Cáucaso russo, do sul da Rússia, dando a volta ali, ok, margeando o mar, não é o Mar Negro, ali o Mar Cáspio, e levando eventualmente gás, e petróleo entre os territórios do Cazaquistão e da Rússia, tudo bem? 2 países que exploram grandes quantidades de petróleo e gás na região tanto do Cáucaso, bem como também na região do mar, tá certo? O Mar Cáspio. Tudo bem? 2 países que têm grandes reservas de petróleo e gás e têm importantes alianças nessa questão de exploração e partilham de infraestrutura, de gasodutos, oleodutos, etc. Tá? E, eventualmente, a Ucrânia atacando ali em Krasnodar a estrutura de bombeamento de petróleo e óleo, etc. Tá certo? Há alguns dias e agora esta estação de bombeamento sendo desligada, segundo informações. Vamos continuar acompanhando.
a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas aí, se você chegou até aqui, eu reitero, né, agradeço a presença. Mais uma vez falo, não é, e peço para que você divulgue e seja bem-vindo ao nosso canal caso você esteja, não é, aqui pela primeira vez. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.